Olá, eu não penso que vai ser fácil falar essa história hoje, mas enfim, depois de 2 anos eu resolvi me abrir e falar a verdade aqui pra vocês. Tudo começou um belo dia em que eu tinha mais ou menos por volta de 8, mais precisamente 9 anos de idade. Eu estava em casa e morava em uma casa simples como qualquer outra família, como qualquer outra criança. Tinha pais felizes, minha mãe. Morava em uma casa tão simples aquela casa. E eu estava num belo dia, mera coincidência, um dia chuvoso. E eu estava muito feliz porque a gente estava com viagem marcada para ir para Disney. Enfim, aquele dia foi o dia do grande estrago na minha vida. Eu estava em casa, a minha mãe saiu para trabalhar e eu estava em casa com meu pai. A gente estava em casa assistindo televisão, eu estava no sofá e ele em outro sofá. Mas não pense que foi um dia agradável. Foi ali onde que tudo começou. E eu mal sabia do que era aquilo que estava acontecendo. Eu era uma criança, vítima da situação. Mas o que era aquilo de fato? Meu Deus, quantas vezes eu tentei entender aquela situação, mas eu não conseguia compreender. Eu não conseguia entender aquela situação. Oh, meu Deus. Mas enfim, tudo começou naquele dia. Tudo começou naquele dia. De repente, o meu pai me chama pelo nome para mim sentar no seu colo. E eu, como toda criança normal, que amava os pais, ele me chamou pelo nome e eu sentei no seu colo. E foi aí onde toda a situação começou. Ele começou a me acariciar, passar a mão pelo meu corpo, e eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. Aquela situação, o meu pai me tocando. O meu pai. Uma pessoa em que eu acho que muitos de vocês confiam. A minha mãe confiava. Mas o meu pai estava ali na sala de casa, me tocando. E ele me disse, para não contar nada para a mamãe, que ele me daria presente todos os meses. E como eu não sabia o que estava acontecendo, achei que era normal, uma carícia, sei lá, não sei, como se fosse... Mas aquilo perdurou por muito tempo. E aquilo se passaram meses. E aquela situação se repetindo. Aquela mesma situação se repetindo. Até que eu inteirei 10 anos de idade. Comecei a ter um certo entendimento daquela situação. E vi que aquilo não era certo. O meu pai me tocando. Entrava todas as vezes no meu quarto, chorava, revoltado com aquela situação, queria morrer, queria me matar, meu Deus. Quantas vezes eu tentei me matar, suicidar por causa de uma situação que eu não acreditava que estava acontecendo comigo. Aquela situação. Mas estava acontecendo comigo. Naquele momento. Por muitas das vezes eu entrava pro meu quarto. Eu não tinha forças para viver. Eu não tinha forças para contar para ninguém. Porque quem iria acreditar numa criança de 10 anos? Não tive forças. Não tive forças para contar para mamãe. Não tive forças para contar para ninguém. Todos os dias eu ia para a escola, revoltado com aquela situação. Chegava em casa, o meu pai estava lá em casa. Aquilo para mim era uma tortura. Aquilo estava entalado dentro de mim, lá no fundo. Mas eu não tinha forças para contar para ninguém. Eu não tinha forças para falar para ninguém. Quem iria acreditar em mim? Até que um dia eu cheguei em casa, depois de 10 anos de idade,
Eu achava que tudo estava normal, não iria acontecer mais aquilo. Meu pai chegou de viagem. E se não bastasse só as carícias, pela primeira vez, o meu pai me violentou sexualmente. Me abusou. Depois daquela situação, eu entrei pro meu quarto. Eu queria me suicidar por tudo. Não tinha forças pra falar pra ninguém. Até que eu comecei a pesquisar na internet casos ou situações parecidas, mas de forma alguma aquilo não dava em nada. E no outro dia eu fui pra escola todo revoltado. A minha mãe nunca percebeu porque eu conseguia disfarçar perfeitamente. Eu tinha medo de contar pra ela e que algum mal acontecesse com ela. Eu fui pra escola e naquele dia, eu não sei se foi sorte, se foi acaso, mas a professora, uma de nossas professoras, entregou um telefone em que, se caso acontecesse qualquer coisa, parecia que ela estivesse falando pra mim. E eu achava que ela estava falando pra mim. Acontecesse qualquer coisa com nós, crianças, desde agressão física, desde abuso, que nós pudéssemos ligar para o conselho, aquele número, o conselho tutelar. Mas eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo. A minha cabeça estava girando. Eu estava perdido em meio a tanta confusão. O meu pai me tocando, a situação, a revolta, o ódio. E eu peguei aquele número e não liguei naquele número. E mesmo assim, mais uma vez eu fui violentado pelo meu pai. Até que passaram-se alguns meses novamente. Eu encontrei aquele número folheando o meu caderno e resolvi tentar ligar. Peguei o telefone, trêmulo, nervoso, a respiração ofegante, muito nervoso, sozinho em casa. Resolvi ligar. Comecei a digitar os números, tremendo, e quando uma mulher atendeu, ela disse: alô? Eu desliguei imediatamente, não tive reação para falar qualquer coisa. Desliguei o telefone. Enfim, não tive coragem de falar nada. Mais uma vez se passou a oportunidade, ou talvez a chance, de eu poder falar para alguém. Mais vezes fui violentado, abusado, e eu resolvi pôr um basta nessa situação. Eu fui pro tudo ou nada. Resolvi pôr um basta. Liguei naquele número. Uma mulher do outro lado me atendeu calmamente e eu disse: moça, eu estou sendo violentado pelo meu pai. Ela ficou assim, não sei a reação. Ela de cara perguntou: qual é o seu nome? Eu falei: Eduardo. E ela disse: Eduardo, fique calmo, eu vou te ajudar. Olha, eu sou o seu anjo da guarda. Eduardo, qual é o seu endereço? E eu fiquei: moça, não vai acontecer nada de ruim comigo ou com a minha mãe. Ela: fique calma, Eduardo, nós vamos te ajudar. Eu sou o seu anjo da guarda. Eu passei o endereço. E se passaram horas. Chegou um turbilhão de gente na minha casa. A minha mãe já tinha chegado do trabalho. E aquela mulher que me atendeu, ela começou a conversar com a minha mãe e falar que algo que eu não compreendia, porque eu estava do outro lado. E eu falei: meu Deus, o que eu fiz? E pela vaga conversa, de longe eu ouvi ela falar: olha, tem alguém aqui nessa casa que está sendo violentado. Como assim sendo violentado? A minha mãe ficou sem entender. E a moça disse: exatamente isso. Nós recebemos uma ligação de alguém, eu acho que do seu filho, dizendo que está sendo violentado. E a minha mãe ficou pasma. Automaticamente, ela desmaiou naquele momento. Eu fiquei... Eu matei a minha mãe. Mas logo,
aquelas pessoas que estavam ali reanimaram, fizeram alguma coisa, ela restabeleceu a saúde. E ela me disse: meu filho, o que está acontecendo? Eu falei: mãe, o papai, mãe, o papai, por muitos anos tem judiado de mim, mãe. Por muitos anos. E ela ficou sem entender. Ela começou a tomar uma ira, um ódio tão grande. E aquela situação, para resumir, para finalizar, o que aconteceu é que meu pai foi preso. E se passaram 4 anos dessa história. Meu pai está preso há 4 anos. Eu e minha mãe, nós mudamos de cidade porque recebemos diversas ameaças, não só da família, porque não acreditaram em mim, não acreditaram na minha mãe. O que nós fizemos com meu pai foi injusto. Até hoje ele alega que é inocente, mas eu sei do que realmente eu passei. Eu sei do trauma que eu realmente tenho vivido. Estou fazendo tratamento com psicólogo. Hoje eu estou com 16 anos de idade. E há pouco tempo atrás eu estou muito feliz porque eu comecei a namorar uma garota especial que se chama Rebeca. Rebeca é uma moça maravilhosa que tem me ajudado de uma forma tremenda. E essa é a minha história para vocês. Mais uma história aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Espero que vocês que têm passado por situações como essa, ou já passaram. Essa história é só uma história de alguém que me mandou e eu resolvi contar aqui no canal. Essa história não é minha, mas foi de alguém que um anônimo não quis, pediu para que eu não falasse o nome, mas eu resolvi falar essa história aqui no canal porque é uma história que acontece com muita gente. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com essa pessoa, aconteceu com outras pessoas, com diversas crianças que têm passado por situações de abuso. Enfim, se você é uma dessas vítimas, como essa pessoa que passou por isso, há uma solução para você. Não fique calado, procure pessoas e até mesmo conselho tutelar para te ajudar. Enfim, se inscreva no nosso canal, até o nosso próximo vídeo, valeu. Nossa, cara, que história. Eu senti... Valeu.